Boa noite, Malu, tudo bem? Olá, boa noite a todos, todas e todes. Hoje é uma noite muito especial. Nós vamos falar com o nosso irmão Luciano Ramos, que é o autor do livro Quinzinho. Vai falar um pouquinho pra gente sobre essa obra, o que o levou a escrever esse livro e vamos comentar um pouquinho sobre o processo, né, de produção da escrita e, além disso, o cenário racial também. O que leva um pai preto a falar de paternidade preta num livro infantil, né? Já estou convidando aqui o nosso irmão para entrar ao vivo e aproveito para pedir a vocês, né, que mandem comentários ao longo dessa discussão, tá certo? Olá, meu irmão. Oi, Humberto, tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Certo. Poxa, que Tá bom, bom ter sim, sua né? presença. Faz tempo que eu estava querendo ter esse papo contigo, mas é uma loucura. As agendas, a correria, né, o corre do dia a dia. Mas é muito importante que a gente fale sobre esse processo, né, produtivo de escrever uma obra literária infantil, voltada especialmente para a criança preta, porque é algo que, por incrível que pareça, em 2021 ainda é difícil de se encontrar. Eu precisei fazer um relatório recentemente sobre isso e não encontrava obras. Eu estive também numa banca de mestrado em que o rapaz falava também: poxa, eu pesquisei o Brasil todo, não encontrei nem 20 títulos que dessem protagonismo ao menino preto, né? Então, e eu fiquei pensando, caramba, será possível que o racismo estrutural ele é tão abrangente que ele já chega na infância, na literatura infanto-juvenil, ou é uma questão simplesmente editorial, né? O que acontece que a gente não encontra livros com meninos pretos protagonizando? E aí essa é uma das questões que a gente vai abordar também. Bom, primeiramente queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da obra, para a gente começar essa conversa. Boa noite, muito bem-vindo, irmão. Obrigado, Humberto, querido. Obrigado. Então, meu nome é Luciano, né? É Luciano Ramos. Eu sou historiador de formação. É, Hoje também me considero um escritor, né? Assim, sou especialista em gênero, em masculinidades e em paternidades, é, e todos esses estudos no que se refere à análise para a equidade de gênero, né? E, em especial, eu tenho também a especialização em políticas públicas para a infância e para a adolescência. Acho que é isso. Eu trabalho com o tema das masculinidades, das paternidades, e tenho escrito muita coisa com recorte étnico-racial, né? Tenho escrito muita coisa sobre paternidades e masculinidades negras. E aí, no ano passado, eu escrevi o Quinzinho, que é um livro que aborda o tema do racismo, a educação antirracista, mas que tem também como pano de fundo a abordagem da masculinidade e da paternidade, né? Quinzinho traz isso também. Ele traz muitos assuntos, né? E que são assuntos tabus, né? Então, o livro traz de forma muito sensível, né? E muito pedagógica também, sabe? Acho que o Quinzinho tem esse Perfeito. papel. Poxa, muito bacana. Enquanto você falava, eu me lembrava, né, que esse livro ele ele é recente, né? Então por isso muitas pessoas talvez não conheçam, não tenham a referência. Então eu já deixo aqui o convite para acessar a nossa bio aqui no Instagram. Lá no link da bio você tem um botão para adquirir o seu exemplar do livro Quinzinho. E enquanto eu estava fazendo isso, né, adicionando o livro, o link, né, para comprar o livro lá na bio,
eu reparei que o link ele começa com a expressão educação sexual. E a gente acabou de fazer uma roda de conversa dos pais pretos sobre educação sexual. E ela terminou justamente assim, caiu na infância, né? A É. questão do nosso convívio com as crianças, a questão do banho, como é que deve ser esse banho, se toma banho com roupa, se toma banho sem roupa, se fala de vida sexual, se espera a criança falar com a gente para responder. E Uhum. aí deu o horário de terminar a roda e eu fiquei com essas questões na cabeça. E quando eu coloquei o link ali, educação sexual, eu falei, ué, por que será? E tem alguma resposta, sim, o link tem relação com educação sexual? A obra, ela passa de alguma forma por esse tema ou o link tem essa expressão só por uma coincidência? Não, é porque a editora do livro, né, que é a editora Caqui, ela tem o livro, ela tem um livro que é o best-seller da editora, que é o Pipo e Fifi, né? O Pipo e Hum, Fifi é um livro que ajuda para que pais e mães consigam, e cuidadores em geral, né, consigam falar com as crianças ainda na primeira infância sobre o tema da educação sexual. E é nossa, interessantíssimo, porque ele está falando ali da primeiríssima infância mesmo, sabe? E é muito interessante, assim, a ideia de que o Apolo, por exemplo, seu filho, ou a Laura, minha filha, aos 3 anos, consiga identificar o que é um toque de cuidado e o que não é um toque de proteção e que consigam falar isso para a gente, porque chega um momento em que essa criança ela sai do nosso cuidado direto e ela vai para um outro espaço, né? Que é o espaço da creche, que é o espaço... Enfim, ela circula por outros lugares. E é importante que essa criança ela minimamente entenda o que é a proteção e o que não é a proteção, e que ela consiga devolver isso para a gente. Então, assim, o tema da editora, ele nasce com o tema da educação sexual, mas é muitíssimo interessante, porque aí o Quinzinho vem inaugurando um novo espaço dentro da editora, que é para falar sobre educação antirracista, e para falar sobre racismo, né? Então, assim, o Quinzinho, ele é uma porta de entrada. E é super interessante também trazer isso, Humberto, porque, assim, por exemplo, a editora Caqui, que tem um histórico enorme de cursos sobre educação sexual, está abrindo agora uma ideia de um novo curso, que é um curso sobre racismo e educação antirracista, que é um curso que eu vou dar dentro da editora, né? Então, assim, isso é super interessante. Isso é super interessante. E aí, cara, assim, estudando a fundo a história do racismo na civilização, é muito louco, porque você vai percebendo o mundo, sabe? Que o racismo ele existe porque ele se transforma. Ele só existe porque ele se transforma. Né? E aí, assim, enfim, desculpa, senão eu vou entrar num mar muito profundo aqui, mas é muito interessante. Eu devo começar a gravar esse curso na quinta e na sexta-feira agora, e aí eu tô ainda meio que mergulhado nisso tudo, né? É um pouco isso. nossa. Enquanto você falava, eu estava me lembrando dos meus estudos de mitologia, de ancestralidade hindu. E aí eu estava vendo os relatos mais antigos que tem, os registros mais antigos que tem da mitologia védica. E é incrível, cara, porque histórias que são consideradas de 5.000 anos atrás, Aham. elas já tinham essa questão da raça É, muito assim evidente, né? Aquela questão dos exatamente. os brahmanas, né? As castas superiores como sendo mais claros e Sim. aqueles sem casta, esqueci a palavra, Dalits. Os Ah, Dalits como os de pele mais escuras e eles não sim. podendo fazer nada na sociedade. A única tarefa incumbida dessas pessoas era trabalhar no esgoto, na área de Uhum. limpeza, de saneamento, porque se considerava essas pessoas impuras. Isso estava associado diretamente à cor da pele, e isso Exatamente. milênios atrás. Nossa, Exatamente. E se você vai estudar isso, o racismo, por exemplo, na sociedade greco-romana,
né? O racismo tem uma outra compreensão, né? Do que é essa supremacia racial, sabe? Que estava muito mais ligada à ideia de cultura, né? Mas de cultura não fazendo essa leitura de cultura que a gente tem hoje dentro do nosso contexto social, mas de cultura como aquilo que constitui o indivíduo, né? E aí o cidadão grego e o cidadão romano se percebia superior, e que aí nessa superioridade ele podia subordinar quem não vinha dali da mesma cultura e da mesma civilização, né? E do mesmo processo de educação cultural. E aí ele exercia o racismo sobre isso. Depois você vai estudar racismo na Idade Média, que vem muito a partir do cristianismo, né? E que, ao mesmo tempo, tem um jogo de forças enormes no interior do cristianismo, porque, imagina, se a ideia do cristianismo é acolher a todos, como é que o cristianismo pode funcionar como um elemento de divisão racial e aí aplicar o racismo a partir disso, né? Porque o próprio Silvio de Almeida já vai dizer isso, né? Que racismo vem da ideia de racialização. Então, como é que se divide para poder exercer uma subordinação sobre o outro, né, à medida em que você é chamado a incluir, né? Porque o cristianismo tem essa lógica da inclusão, né? E aí, assim, enfim, é muita coisa, é muito intenso. E a gente entende, né? A gente vai entender a lógica da manutenção do racismo, porque ele se modifica ao longo da história. Ele não é o mesmo, ele não é o mesmo, ele se transforma. E ele só Sim, consegue se manter porque ele se transforma, né? E exatamente. isso é super interessante da gente pensar, né? Como é que uma Sim. ideia ela se transforma, e à medida em que ela se transforma, ela vai se tornando cada vez mais poderosa. É verdade. E esse aspecto que você trouxe da cultura, no sentido de cultivo, como forma de hierarquização das etnias, isso é incrível, porque é uma das facetas atuais, né, do racismo. Você vê, por exemplo, Marvel, né? Você tem aquele filme do Thor. As crianças simplesmente adoram aquilo. É. Todo mundo louco pelo Thor, é um dos personagens preferidos da molecada, da criançada. E ele é um deus pagão, né? Uhum. Deus do trovão. E todo mundo encara com naturalidade. Agora, se você pega Xangô e Pois é, traz também como um personagem, todo mundo já fica pois num é. terror, e você não pode sequer falar sobre isso numa escola sem ser cerceado pela É, é, coordenação, pela é, direção. É incrível, porque, né? porque de fato, eu acho que assim, o racismo ele tem, porque ao mesmo tempo a gente acaba simplificando, né? Quando a gente diz assim, não, mas o racismo é uma idiotice, o racismo é de uma burrice extrema. Ao contrário, o racismo ele é tão inteligente, mas ele é tão inteligente, ele tem uma lógica tão inteligente que ele vai a todos os aspectos daquilo que compõe a cultura africana, né? E ele descaracteriza todos esses aspectos. Ele leva para um lugar de descredibilidade aquilo que deveria ser reconhecido dentro de uma sociedade, e leva para um Sim. lugar de endemonização tudo aquilo que é sagrado, né? E aí ele retira toda e qualquer capacidade desse indivíduo ser reconhecido enquanto ser que tem uma cultura e que estabelece essa cultura e que vivencia essa cultura. Tanto que toda e qualquer manutenção daquilo que vem com os negros depois do sequestro de África é resistência, né? Não estranhamente, tudo é resistência. Porque é isso. Como é que você consegue sobreviver a tudo isso, né? Como é que você consegue sobreviver a essa inteligência cruel, né? Porque tudo isso que a gente vivencia, né? E o processo pós-escravidão, né, ou pós-escravização dos negros,
para mim, é o grande momento de perpetuação da escravização, né? Que é ali aquela eugenia, né? Aquela ciência criada para categorizar a inferioridade da população negra em relação à superioridade da população branca, e isso posto no âmbito intelectual, né? E aí nos tiram até a capacidade intelectual, dizendo que cientificamente os brancos eram mais inteligentes que os negros, né? E aí depois eu acho que tudo fecha com chave de ouro na perspectiva de Gilberto Freire, né? Quando vem falar sobre o mito, né, da democracia racial. Aí pronto, aí a gente tem... Mas aconteceram coisas fantásticas também nesse processo histórico, né? Uma das Sim. coisas que eu queria trazer rápido, que não tem... Quer dizer, tem a ver com tudo isso que a gente está conversando, mas assim, quando o mito da democracia racial atravessa o país, né, e vai para o mundo, e aí os negros norte-americanos começam a entender que o Brasil é uma democracia racial e querem vir para o Brasil e começam-se a criar leis no Brasil para impedir que negros norte-americanos venham para o Brasil, né? E aí a embaixada do Brasil nos Estados Unidos enlouquece porque começa a colocar vistos como barreiras para que os negros norte-americanos não venham. Então, assim, começa-se um caos a partir disso, porque não existia, de fato, uma democracia racial, né? Mas, enfim, eu acho que tudo isso nos aponta para elementos fundamentais de onde a gente está, né? Porque a história, ela se repete o tempo todo, né? Ela se renova, mas ela se repete o tempo todo. Né? Então, assim, a gente está nesse momento e nesse processo de entender o que esse racismo estrutural faz com a gente, né? A ponto de a gente ouvir alguém dizer que o problema do Brasil hoje são os filhos dos porteiros que ascendem às universidades, né? Então, e a gente sabe que esses filhos dos porteiros têm uma cor, né? Tem uma raça, se a gente quiser trabalhar essa ideia da racialização. Então... Perfeito, perfeito. E você falava da eugenia, e eu lembrei na hora, né, de Monteiro Lobato, que era um dos grandes defensores da eugenia, um dos grandes eugenistas do Brasil. E na minha infância, né, como toda criança, eu buscava referências para me identificar, né, nas histórias, nos desenhos e tudo mais. E eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o Saci, eu falei, pô, que legal, quero ser esse cara. Eu fui ver ele, pô, mas ele não tem uma perna. Pô, mas ele engana. Pô, mas ele mente. Ele é malandro. Ele fuma, mas criança não fuma. Aí eu ficava, caramba, mas eu não posso ser o Saci. O cara fuma, o cara mente. Quer dizer, até para encontrar uma referência masculina, infantil, preta, era uma dificuldade, né? E aí, eu estava vendo aqui entre as pessoas que entrou o nosso irmão Iago Eloy, e ele é a pessoa que está tentando me lembrar da pós, né, da defesa dele do mestrado que eu assisti, e ele falou da dificuldade de encontrar esses livros, né, pretos, né, infantis, a dificuldade de você ver o imaginário da criança preta na sociedade. Quer dizer, a branquitude não reconhece a infância na criança preta, ou seja, a criança preta ela já é automaticamente um marginal, um delinquente, um sem família, sem direito à infância, isso quase que instantâneo. E aí quando você vai buscar na literatura, você encara, por exemplo, um Saci, aí você fica realmente sem esperança. Como é que você vê isso, né? Porque tem tudo a ver com o Quinzinho, parece que a gente está falando de outra coisa, mas a minha opinião é exatamente isso, né? Teve esse pano de fundo da invisibilidade ou simplesmente você optou por essa pauta, por esse personagem e por esse enredo, por ser um pai preto? Como é que foi isso? Que você tem uma filha e escreve sobre um menino, né? Na verdade, assim,
quando... Acho que, assim, primeiro, escrever sobre o menino está ligado ao meu tema de trabalho, que são as masculinidades. Esse é um ponto inicial. Mas também essa falta de referência. Acho que quando você fala dessa falta de referência, eu também me encontro nesse lugar, né? Eu não tive... eu não consigo lembrar. Eu consigo me lembrar, por exemplo, de livros que a gente até pode ter críticas, e tem críticas a eles, mas assim, alguns que funcionaram para algumas meninas, como o Cabelo de Lelê, e alguns outros livros que vão aparecer, mas que nem aparecem na minha infância, na verdade. Eles aparecem ali mais na adolescência e juventude, que eu me lembro de ver algumas pessoas lendo. Mas livro que tinha um menino como protagonista, um menino negro como protagonista, eu não me lembro. Não lembro mesmo. Isso também fala, óbvio, do mercado editorial, né? Porque esse mercado editorial ele sempre escreveu para crianças brancas e para famílias brancas, né? Que era quem consumia nesse lugar, né? E tem a ver com o racismo estrutural, né? Eu não vou escrever dando visibilidade para alguém que não precisa ter visibilidade dentro desse modelo de sociedade, né? A história do Saci, por exemplo, ela só reforça esse modelo da branquitude de olhar o menino negro, né? Ela só reforça o que se dizia dos negros durante e pós-escravidão no Brasil, né? O lugar que esse negro ocupava, né? E aí, quando eu olho para isso, eu digo, eu tenho muito evidente na minha cabeça que eu quero escrever sobre um menino negro, né? E por que eu quero escrever sobre um menino negro? Pensando no que eu posso fazer agora e pensando no que pode acontecer depois, né? Pensando no que eu posso fazer agora, eu quero educar essa sociedade para olhar para esses meninos negros enquanto um potencial, enquanto aquilo que ele é, uma criança negra. E é isso, exatamente isso. Do outro lado, eu quero, pensando no que vem depois, eu quero empoderar esses meninos negros. Eu quero que eles olhem para um livro e se encontrem ali. Eu quero que eles olhem para um livro e se percebam nele, né? E aí eu me lembro, Humberto, que uma das críticas fortes que eu recebi quando eu estava escrevendo o livro era de uma pessoa que ela dizia assim: não, mas não precisa você colocar que o cabelo do menino é um cabelo black power e que é um cabelo bonito. Você não precisa colocar isso, porque quando você coloca isso, é como se você fosse um branco falando. E eu entendia aquilo que aquela pessoa estava dizendo, mas eu dizia, eu preciso colocar isso. Porque todos os dias que eu acordo e que eu olho para minha filha, eu digo para ela: filha, como seu cabelo é lindo. Eu digo para ela: filha, como seus traços são muito bonitos. Porque eu acho que a gente precisa sim empoderar as nossas crianças pretas. A gente precisa sim. Se não é necessário que se faça isso com crianças brancas, e eu acredito que não seja tão necessário mesmo, porque a gente já tem um modelo social, um padrão social que diz que essas crianças brancas são lindas porque elas são as crianças brancas desejadas por esse modelo de sociedade. E aí eu abro um parêntese. Quando a gente estava falando lá do pós-escravização dos negros, não estranhamente, o Brasil começa a fazer comercial para o mundo, querendo atrair brancos europeus para o Brasil, porque era esse o modelo de sociedade desejada. Então, assim, essa relação ela é importante de ser feita o tempo todo, senão a gente se perde, né? E aí, nesse sentido, eu dizia assim: eu vou escrever, sim, que o cabelo desse menino é lindo e que ele se olha no espelho e que ele vê isso e que ele passa um tempo no espelho cuidando desse black dele, porque isso é bonito, né?
e eu escrevi isso, e correndo o risco de sofrer mais críticas depois. Mas eu escrevi porque eu achava o quanto aquilo era importante, o quanto aquilo era necessário, né? Porque só a gente que foi menino preto sabe o nível absurdo de racismo que a gente sofre. E que algumas pessoas hoje ainda tentam transportar para bullying, mas que não é bullying, é racismo. Né? Bullying é outra coisa, né? É racismo. Aquilo que a gente sofre é racismo. Né? Então, assim, eu fui sentindo que era necessário escrever para esse menino preto, porque a gente precisa falar para os meninos pretos que existem. Eles precisam ler sobre isso, eles precisam se ver num protagonista, né, de um livro. E eles precisam olhar para aquilo a partir de um lugar de empoderamento. Né? E aí, quando eu percebo que isso acontece, aí tá tudo bem. Aí eu estou em paz. Perfeito. Nossa, esse ponto que você traz, ele é um ponto que divide os ativistas, né? As pessoas que se colocam como que advogam, né, a questão do movimento negro, é justamente essa ideia de se a gente deve ou não adjetivar o que é negro, se a gente deve reforçar, É, né, a exaltação do que é negro, porque eles falam, a partir do momento que eu chamo de negro, eu já estou fazendo uma agenda aí, cumprindo uma agenda da branquitude. Se é. eu falo negra bonita, cabelo black incrível, eu só devo dizer que ela é uma pessoa linda, o cabelo é incrível, sem racializar a coisa. Mas esse teu ponto é exatamente o meu. Eu devo sim marcar a raça exatamente porque a sociedade não marca, ou quando marca, marca para diminuir, marca para pisar, marca para espizinhar. Eu lembro que quando o coletivo nasceu em 2018, muita gente perguntava por que é pais pretos presentes, hein? Por que esse pretos? Por que vocês. Por que não é pais presentes, né? Várias. Nossa, eu perdi a conta de quantas vezes eu tive que responder, e tenho ainda que responder essa mesma pergunta. E é interessante que muitos africanos que vêm para o Brasil, eles contam isso também, que caramba, eu descobri que eu era preto no Brasil, porque a minha vida inteira eu nunca fui adjetivado por isso, nunca fui diferenciado por isso, nunca fui discriminado por isso, mas aqui eu piso num restaurante, a galera já torce o nariz, né? Eu Uhum. chego numa aula, todo mundo me observa. E aí, ouvindo esses relatos, a ideia que eu tive era que eu justamente tinha que reforçar a Uhum. questão de ser preto, a questão da afrocentricidade, do referencial de África, já que tudo relativo à África é Uhum. diminuído, como você estava dizendo. Então eu sigo essa tua linha também de reforçar. Mas eu percebo que a resistência é grande, mesmo entre a comunidade preta. Você sabe que eu tenho feito um convite, Humberto. Eu tenho convidado muito, eu tenho feito muito esse convite para todos os meus amigos e amigas brancos e brancas. Tenho feito esse convite constantemente. E também algum curso que eu vá dar e qualquer coisa assim, eu faço esse convite. Que quando você e também tenho feito esse convite para os meus irmãos e irmãs pretos e pretas, que trazem esse discurso e que eu respeito o discurso contrário ao meu. Respeito mesmo. Acho que cada um tem o seu lugar de verdade e traz a sua verdade. Não respeito o discurso da branquitude quando diz que todos somos iguais, porque isso não existe. Né? Então, esse discurso é furado. Mas eu tenho feito um convite que é o seguinte: quando a gente olhar para o lado, no restaurante que a gente estiver comendo, um bom restaurante, que eu frequento, inclusive, e gosto de frequentar, e acho que é importante, tem um papel político necessário que a gente ocupe. Quando a gente estiver frequentando um bom restaurante, quando a gente estiver andando no shopping, num bom shopping, a gente está no Rio de Janeiro, da zona sul do Rio de Janeiro, ou de uma área de elite de qualquer lugar do país. Quando você estiver no cinema, num bom cinema, ou no teatro, e você olhar no seu entorno e você não perceber apenas meia dúzia de pessoas pretas ali, aí sim, aí a gente pode estar falando de um outro lugar, sabe? Aí o lugar é outro.
aí o lugar é outro. Quando eu ligar a TV e a maioria não for mulheres e meninas brancas protagonizando filmes, novela, comercial, etc, 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 aí realmente eu não vou sentir necessidade de virar para minha filha e dizer assim, Laura, o teu cabelo, filha, o teu cabelo black é lindo. Eu não vou sentir essa necessidade. Não vou. Porque já está dado. A gente já tem um novo lugar. Enquanto esse novo lugar não existir, é necessário sim. É necessário sim. Porque enquanto eu disser na minha casa para ela isso, lá fora, 9 vão dizer o contrário disso. Então, se ela já não sair desse lugar empoderada, porque eu acho que quando a gente também não diz para os nossos isso, eles tendem a acreditar que a sociedade não vai agir de uma forma preconceituosa, racista, com eles e elas. Entende? Se eu não digo para ela isso, ela vai entender que esse é o normal. Só que o Silvio de Almeida maravilhosamente traz no livro Racismo Estrutural uma frase que ela me acompanha pela vida, que o racismo é que é o normal social. Sabe? Então, quando vem essa teoria, eu já entendo o quanto eu preciso, enquanto pai, educador, preciso educá-la para que, com um processo de empoderamento muito forte, para que ela enfrente esse normal social que está lá fora. Basicamente é isso. E o Quinzinho, ele existe para isso. Ele existe para isso. E aí, por isso eu comprei essa briga, sabe? Por isso eu decidi manter esse lugar de trabalhar com esses adjetivos, potencializando cada vez mais esses adjetivos. Caramba, é incrível, assim, ouvindo você, eu tava lembrando de hoje, a gente almoçou, e não foi nem num restaurante chique de alta pompa, não, a gente almoçou no Balada Mix, ali no Shopping Metropolitano, na Barra da Tijuca, e aí, como sempre, né, eu tive que fazer esse exercício, né, do pescoço, né, o teste do pescoço, dei aquela olhada, cara, e sabe o que me chocou? Na verdade, não foram nem os clientes, não, porque normalmente só tem cliente branco mesmo, isso aí já é uma coisa que tá dado. Mas foi a equipe do restaurante, assim, porque todos eram brancos e a única pessoa preta que eu vi foi lá longe, assim, fazendo um exercício de olhos de águia. O cara tava no fundo, que eu vi através do balcão, na equipe da cozinha, que o restaurante ele tem uma espécie de janela aberta, que você consegue visualizar a cozinha no fundo. E aí lá no fundo tinha um homem preto. E eu fiquei pensando, caramba, e eu já ouvi essa fala de várias pessoas, especialmente quem trabalha na área de assessoria, de limpeza. O pessoal sempre fala isso, que você sempre vai encontrar mais pretos, né, no backstage, né, na galera que fica ali fora da vista dos clientes. E quando eu vi aquele rapaz lá no fundo, na cozinha, o único preto ali na equipe, nossa, na hora... Isso me veio à mente. Quer dizer, a pessoa preta ela é colocada num lugar onde ela não vai ser muito vista, até para não, entre aspas, para não afastar o cliente. Eu digo isso porque eu já ouvi isso de gerente, de dona. Eu já tive a oportunidade de dar aula para uma gerente de uma loja de joias lá na Ataúfo de Paiva, Zona Sul, no Leblon, numa H. Sterner. E ela me disse mesmo, tipo, sem reservas, ela falou, a gente não emprega pessoas pretas, entre outras coisas, porque vai ser ruim para a própria pessoa, porque nessa área de joalheria, a pessoa não vive do salário, ela vive, acima de tudo, de comissões. E naquela área, pessoas pretas não são bem vistas. Se eu botar uma atendente preta ali, poucos clientes vão comprar com ela, vai ficar nítido para ela que ela não recebe comissão tanto quanto as demais vendedoras, e eu basicamente vou estar colocando essa vendedora ali para ela sofrer, para ela se sentir excluída, menor, menosprezada. E eu fiquei pensando naquilo, falei, caramba, que loucura. Quer dizer, ela está reconhecendo que
o racismo estrutural é tão forte que ela não vai ter nem meios de romper essa bolha. E aí ela colocou que está lutando contra isso, mas que já fez o exercício, já colocou pessoas gordas, né, que também estão fora daquele padrão retilíneo, da cinturinha, e mesmo sendo brancas, a pessoa também já não consegue ter a mesma performance de vendas que aquela mulher lida como padrão. Magra, cabelo liso, olhos claros, pele branca. E aí, ouvindo isso e associando a tua fala, eu vejo que o buraco é muito mais embaixo, né? A coisa já está meio que dada, digamos É, assim, é, para a é, sociedade. Então, romper e isso é um desafio. tem várias coisas dentro disso, né, Humberto? Por exemplo, se você pensa que essa pessoa, essa mulher gorda, ela ainda vai ser mais acessada do que a mulher preta dentro desse lugar, né? Porque aí entra o que a gente discute muito, que se chama interseccionalidade, né? Nesse lugar da interseccionalidade, quando a gente vai descendo é, quando a gente vai descendo essa escala, eu vou trazer um fato. Eu vou trazer um fato que eu acho interessantíssimo de trazer. Que eu nunca trouxe, inclusive. Esse é novo, esse é muito novo. Eu decidi tirar carteira de habilitação. Depois de anos. Depois de anos. E vou dizer por que eu nunca tirei antes. Eu sempre tive muito medo de tirar carteira, passar de carro perto da polícia, de ser parado por essa polícia e de descaracterizarem o tempo todo. O fato de eu, enquanto homem negro, estar dirigindo. E a gente sabe que isso é verdade. A gente sabe que isso acontece o tempo todo. Então acontece que a gente teve, em 2019, um homem que foi... 19 ou 20, agora eu não lembro. O homem que foi fuzilado, né, dentro do carro agora não lembro se foi pelo Exército ou pela polícia, mas foi Pelo pelo nosso armado do exército. Estado, pelo Exército, né? E aí agora que eu começo a ter, e tenho bastante agora, cabelos brancos e barba branca também um pouco, eu me senti seguro para ter carro. Porque minimamente agora eu fico acreditando que ser um homem negro com um pouco de barba branca e um pouco de cabelo branco vai ser mais respeitado dentro desse modelo de sociedade que a gente tem. Cara, quando eu falo isso para alguém que é branco, a pessoa acha que é meio ridículo esse exemplo que eu estou dando. Sim, mimimi. Porque sou ridículo, não sou? Parece assim, putz, que babaquice, sabe? Mas quando você é preto, você sabe o que isso é real. E outra coisa, cara, eu fui um preto que morou durante 32 anos, com um pouco, abrindo um parêntese para um tempo que eu vivi fora, mas um preto que viveu 32 anos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, sabe? Onde cruzar da Baixada para a cidade do Rio de Janeiro era uma coisa já muito louca. E como é que essa pessoa que é preta está fazendo esse... Sabe? Só que isso tem um lugar real, cara. E isso tem um lugar de sofrimento para a gente, que é um sofrimento absurdo. Tem um lugar de violência que é uma violência absurda. E isso é a forma que o racismo institucional e o racismo estrutural funcionam nesse país. E é aquilo que o racismo faz conosco, né? Porque o racismo faz tudo isso conosco. Ele nos coloca neste lugar de violência e de vivenciar a violência e de trazer tudo isso para a nossa vida. Quantos homens pretos morrem de depressão? Quantos homens pretos vão para um isolamento total por causa da depressão? Quantos homens pretos não conseguem frequentar os espaços médicos e de saúde, etc, etc.
Outra coisa, é um horror você ser uma pessoa preta, você ir para uma consulta psicológica, né? Quando você vai ascendendo, né? Você diz, quero fazer terapia, preciso fazer terapia, preciso lidar com tudo isso. E aí você chega à frente a um profissional ou uma profissional branca e aquela pessoa descaracteriza tudo que você está trazendo, porque para ela aquilo não tem nenhum lugar de verdade. Nenhum. Nenhum. As vivências dela são completamente outras. Né? E aí, assim, como é que a gente se conecta com tudo isso, sabe? Nesse sentido, Humberto, e aí eu volto, né, para o livro, porque, assim, nesse sentido, quer dizer, volto não, porque acho que a gente nunca saiu dele, né? É. Nesse sentido, o livro, ele propõe também uma coisa que é um outro lugar também de muita crítica que eu sofro, que é a educação antirracista. Porque, assim, alguém precisa falar para o branco, sabe? Sai do teu lugar de privilégio, sai do teu lugar de conforto e uma vez em que você se sinta devidamente tocado pela temática e vai falar para a pessoa do teu lado que faz a piada racista que isso é racismo. E vai falar para outra pessoa que diz que a empregada doméstica é como se fosse da família, mas nunca assinou a carteira daquela preta velha que está lá na casa dele ou na casa dela, que aquilo é racismo, que aquilo é a prática da escravização. Entende? Sai do teu lugar e vai falar para a pessoa que trata mal o porteiro do teu prédio que aquilo que essa pessoa está fazendo é escravização, que aquilo que ela está fazendo é racismo, sabe? Porque não adianta, a gente não vai ganhar essa luta sozinho, infelizmente. Não tem como a gente ganhar essa luta sozinho. E a gente tem um movimento que eu gosto muito de dizer, que é assim, quando você pensa, por exemplo, em cota racial, são os momentos em que a branquitude entende que ela tem que negociar com a pretitude, sabe? Porque não tem como vencer essa luta o tempo todo. Então, isso precisa ser negociado às vezes. Então, se é com a branquitude que a gente tem que negociar, eu acho que tem que negociar dizendo assim, cara, tá aqui, ó. A gente não vai ser professor de branco. Não é isso. Eu não estou propondo isso, sabe? Não vou pegar o meu branco ou a minha branca de estimação para ser professor dele ou dela. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo a gente precisa criar ferramentas e instrumentos para dizer assim, ó, tá aqui, acessa, tá aqui. Vamos lá, vamos buscar isso, vamos fazer, tá aqui. Agora, amigo ou amiga, a partir do momento em que você toma consciência disso, você precisa começar aí a disseminar entre os seus, sabe? Porque acho que tem uma compreensão errada, que é a ideia de que você está chamando o branco para protagonizar a sua luta. E não estou chamando o branco para protagonizar a minha luta. Eu estou chamando o branco para ser aliado nessa luta. Há muito tempo eu discuto o tema das masculinidades e das paternidades. E por que eu discuto esse tema? Para homem virar aliado para reduzir as violências baseadas em gênero. Porque somos nós que perpetuamos esse modelo de violência, que incidimos com esse modelo de violência, que somos os agentes da violência. Então, se é a gente que faz isso, nada mais necessário do que dialogar com os homens e de chamar esses homens para serem aliados. Esses homens vão ser protagonistas da luta feminista? Não, não serão. Não serão. Assim como os brancos não serão protagonistas da luta contra o racismo. Mas é necessário que os brancos sejam aliados. Senão, não vai funcionar. Sim. A gente não vai conseguir. Nossa, e é verdade, você estava falando sobre essa questão de como a gente é visto, né, estruturalmente. E eu gosto muito de filmes, né? E teve um filme que eu vi de ação com Denzel Washington, um filme chamado... Não lembro em português, em inglês é Equalizer. E aí é um filme que ele defende uma moça contra criminosos, enfim. E aí esse filme, né, o produtor do filme foi questionado, porque
ele teve uma vendagem, uma bilheteria muito menor do que se esperava. Porque, pô, um filme de ação com Denzel Washington, o pessoal achou que ia Uhum. quebrar a banca e não. E aí, na entrevista, ele falou que, pela experiência dele, filmes protagonizados por homens pretos têm uma vendagem menor, né? Que isso É, já é algo dado, é fato. é. E aí eu lembro que ele sofreu duras críticas nas redes sociais por ter dito isso. Mas era verdade, pelo que ele estava falando. E aí se não me engano, ele cita até exemplos na entrevista de vários filmes que se esperou uma quebra de bilheteria global, mundial, e não aconteceu, com personagens protagonistas pretos. E aí vem a pergunta que eu queria te fazer. Com livros, será que é a mesma coisa? Como é que tem sido aí essa saída, né, do livro Quinzinho, né? Porque a gente teve a campanha do antirracismo, né, com o assassinato do George Floyd, que fez essa ideia do antirracismo meio que se popularizar muito Uhum. mais no país. Então, como é que foi isso? Isso acelerou as vendas, aumentou a receptividade e o impacto da obra? Você recebe retorno das pessoas, dos pais, das mães? E entre a branquitude, como é que é essa repercussão? Né? Porque eu estou vendo aqui que estão 46 minutos, né? Então, antes de uma hora, eu preciso saber, né, como é que está sendo essa receptividade da Sim. obra, o retorno que você está recebendo e a questão da vendagem. Assim, você vê as pessoas abraçando a causa do antirracismo ou isso é só uma hashtag, é só uma campanha nas redes sociais? Tá, só antes, rapidinho, duas coisas, né? Você estava falando de filme. Eu tenho indicado muito para as pessoas assistirem dois filmes. Um é o A Voz Suprema do Blues. Cara, eu acho que as pessoas têm que Opa, já vou assistir esse anotar filme. aqui. A Voz Suprema do Blues. Esse filme ele é protagonizado pela Viola Davis. Ele é maravilhoso, Humberto, maravilhoso, maravilhoso. Eu indico muito esse filme, porque ele fala sobre o racismo assim de uma forma bem veemente. E o outro é um curta, o curta que ganhou o Oscar agora, né? Que é Dois Estranhos, tá na Netflix, mas ele é Two Distant Strangers. Vale muito a pena assistir. Sobre Quinzinho, então, eu recebi um retorno muito legal da editora, que foi assim, dizendo que o livro foi, depois de Pipi Fifi, em 3 meses de venda, ele foi o livro mais vendido da editora em 3 meses, né? Nossa. Que isso é muito bacana. Depois, cara, eu comecei a me assustar, porque, tipo assim, eu fui vendo que o livro estava na Livraria da Travessa, sabe? E que é uma livraria excelente, né? E aí eu comecei a receber, assim, tipo, no Instagram, algumas coisas muito interessantes, que era, de repente, eu olhava lá e tinha uma solicitação lá no direct, que era alguém que tinha comprado o livro na Travessa e tinha postado aquilo, e aí a pessoa me mandava uma mensagem. Eu vi o livro muito disseminado entre a branquitude. Achei interessante, inclusive. Muita gente dizendo assim, cara, eu entendi muita coisa que eu antes não entendia. Eu vi. Agora, eu ainda acho mesmo, que é um movimento meio tímido ainda. Acho que as pessoas, minimamente, elas têm um pouco de receio da pauta também. Tem medo da pauta, inclusive. Mas eu recebo coisas muito sensacionais, assim, de gente dizendo, cara, meu filho pede para ler o livro toda noite, sabe? E pessoas brancas mesmo dizendo, meu filho pede para ler o livro toda noite. Minha filha pediu para ler o livro mais vezes e ela me perguntou se eu já tinha lido, e aí eu disse que não, e aí eu fui ler o livro junto, sabe? Então, assim, eu recebo bastante feedback nesse sentido. Acho que tem sido muito interessante. E agora, também tem uma coisa que aconteceu e que está acontecendo ainda, que eu acho que é muito legal, que são organizações não governamentais comprando o livro numa certa quantidade para distribuir para crianças que estão nas periferias. Porque, na prática,
era onde eu queria que o Quinzinho chegasse, que era nas crianças negras que estão nas periferias, né? E aí, quando eu vejo isso, eu fico também muito admirado e gostando demais, sabe? Eu acho que assim, o Quinzinho ele tem uma potência fantástica. Ele tem uma potência fantástica porque ele comunica de um jeito muito sensível também, né? Ele fala de um lugar muito próprio, né? Ele fala de um menino que sofreu racismo na escola. Qual é o menino preto que não sofreu nunca o racismo na escola, né? Só que esse menino volta para casa e aí o pai começa a trabalhar com um processo de empoderamento nesse menino, né? O pai empodera esse menino para ele poder voltar na segunda-feira para a escola e poder saber ter instrumentos e ferramentas para lidar melhor com isso, né? O que é extremamente importante também, porque quando eu discuto sobre as paternidades negras, eu sempre falo que um dos problemas que os pais pretos vivem é de que eles precisam ter mais ferramentas para dialogar com os filhos sobre racismo. Precisam ter mais repertório. Só que muitas vezes esses homens não aprenderam isso, né? E aí, assim, o livro vai trazendo isso. E esse cara vai falando para esse filho através de figuras históricas, de homens negros históricos, né? Ele fala de Cartola, ele fala de João Cândido, né? Do marinheiro João Cândido. Ele fala de Milton Santos, né? Enfim, ele vai falando de várias figuras históricas de homens que fizeram a diferença e que construíram esse modelo de sociedade que a gente tem. E aí, o que tem de muito bacana também nesse livro é que ele diz assim, cara, eu te falei isso tudo, mas eu também quero te falar do pipoqueiro da porta da sua escola, que é um cara extremamente forte e que ele entrega, não é só pipoca, mas ele entrega sonho para as crianças, né? Ele dá vida para aquelas pipocas através de sonho para as crianças. Ou seja, ele fala de que todo homem preto é um homem muito forte e é um homem de muita potência, né? E aí eu não estou falando forte nesse padrão de força que a gente tem nesse modelo de sociedade, mas é que a nossa história nos constrói enquanto pessoas fortes, porque vir de África já é uma força, né? Com toda certeza. E aí ele vai Nossa, falando que troca. desse processo também de diáspora, sabe? Então, assim, tem tudo Bacana. isso. É isso. Pô, é exatamente isso que eu tava, assim, mirando, né? Porque senão as pessoas ficam achando que é só mais um livro infantil, né? De elogio, né? Criança preta, mas as pessoas não entendem como isso é importante para esse pai preto que quer empoderar seu filho, para essa criança preta que não tem referências, para educadores pretos e brancos que não Uhum. sabem como tocar na questão Uhum. do antirracismo. De repente, um livro é um ótimo ponto de partida, né, para você Sim. abordar com uma turma. Até porque, infelizmente, eu sempre digo isso sem medo, né, mesmo sendo professor, o Brasil, na minha opinião, ainda está na era colonial nessa questão da educação. Então, eu sei que para muitos professores não dá para chegar falando vou falar de antirracismo em sala. Não dá. O diretor vai te rechaçar, a coordenadora vai te recriminar. Você vai ter problemas, principalmente se for uma escola de gestão reacionária, de gestão religiosa, por exemplo, que geralmente, apesar do que você falou, né, que o cristianismo é uma religião de acolhimento, de abraçar, a gente percebe hoje que tem uma turma aí que se diz cristã, que bota a bandeira do Brasil e tudo mais, mas que fala que a questão racial é mimimi, esse papo de inclusão não está com nada. E aí um educador que traz essa agenda sofre grandes repreensões no ambiente escolar, não só no ambiente público, mas também no privado. Eu conheço pessoas em escola pública que trouxe a pauta racial, ousou falar de África, ancestralidade preta, orixás em sala, e foi afastado, ou seja, perdeu a sua escola de origem, que era perto de casa, confortável, e foi removido para uma escola lá no Caixa Prego. Ou seja, é muito complicado ainda. Então, um livro é uma ótima forma de você introduzir a pauta. Você fala, ué, mas essa história é linda, vou trabalhar com a turma. Eu não preciso Exatamente. falar
né? Você pode fazer de uma forma estratégica. Então, esse livro, assim como outros, é muito mais importante do que parece. Bom, a gente tem 5 minutinhos, queria que você trouxesse as palavras finais, como é que a gente faz para adquirir o livro, e já deixo mais uma vez o agradecimento pela tua presença. Nada. Então, só rapidamente, assim, eu já decidi há pelo menos 3 anos que eu não vou mais em escolas públicas no mês de novembro para falar sobre racismo. E não vou mesmo, assim, não vou. Antes de ir, eu sempre pergunto qual é o projeto político-pedagógico da escola para falar sobre racismo. Não tem, não tem. E se não tem, eu não vou, eu não vou. Porque não faz sentido, não faz sentido, né? Eu acho que assim, o Quinzinho ele traz um lugar junto de outros livros. E aí quando eu vejo, por exemplo, os pretinhos leitores ou as pretinhas leitoras, né? Ele traz um lugar que é o desejo de discutir sobre uma pauta que é tão intensa, mas de uma forma leve e de uma forma que faça com que as crianças entendam. Esse é o principal, né? Então, assim, o desejo dele é fazer isso. E eu criei ele nessa perspectiva, né? Agora, eu acho que ele vai tomando um lugar que nem eu sei mais qual é, porque é dele. Acho que é isso. É igual criar filho, né? Ele vai tomando o lugar dele. Assim. Quando eu vejo a Laura soltando minha mão e correndo, é meio isso. A ideia é agora que a gente vá conseguindo alcançar outros lugares com esse livro, né? O Quinzinho está à venda pelo site da Caqui, que já está na bio do Pais Pretos, também está na minha bio. O Quinzinho está à venda na Livraria da Travessa. Pelo site da Caqui você compra ele em qualquer lugar do Brasil com frete gratuito. Quem também conseguir comprar pelo site da Livraria da Travessa, eu acho que também está gratuitamente, acho. E deve ter mais alguns pontos de vendas que agora eu não estou lembrando. Mas no todo, eu diria que assim, a ideia desse livro é discutir sobre essa questão que é tão intensa e histórica de uma forma pedagógica. A ideia do Quinzinho é fazer isso, é discutir de forma pedagógica e é propor uma reflexão para pais, mães, cuidadores, cuidadoras, educadores, educadoras. Eu fico dizendo que os CRAs todos deveriam ter, se não o Quinzinho, qualquer outro livro que trabalhasse sobre a temática. Porque aí eu quero fechar com isso, Humberto, dizendo que o grande problema é que a gente tem um monte de doutores e doutoras, brancos e brancas, que acham que tem um formato para ensinar para as famílias pretas, coitadas, que nunca souberam, e coitadas é irônico, né? Coitadas que nunca souberam educar, porque imagina como é que em África se sabia educar, né? Um bando de selvagem, né? Nunca souberam educar porque são selvagens, e aí a gente tem um monte de doutor e doutora querendo ensinar como fazer e não trabalhar através da potência de cuidado que aquela família já tem e já é. E aí, assim, esse livro, ou vários outros livros de crianças, falando para crianças negras, eles falam também desse lugar, sabe? De que essas famílias pretas, elas estão organizadas, elas sabem como fazer. Só que a grande questão não é no interior das famílias pretas. A grande questão é o racismo estrutural, que impede com que essas famílias pretas consigam desenvolver ainda mais seus filhos e filhas. Que dificulta para que essas famílias pretas também consigam se desenvolver na sua plenitude. Então, aí a gente começa a ter um problema, né? Isso, basicamente é isso. Te agradeço, irmão. Muito obrigado pelo teu espaço, pelo teu tempo e por essa oportunidade de trocar contigo. Um abraço. Obrigado, querido. Um abraço para você também. Até mais. Tamo junto. Até.